Hoje vamos falar sobre o Mar Vermelho e quase temos uma grande, o que é visualeiro, uma grande ilustração disso aqui, não é? Com o Mar Vermelho aqui. Então acho que o David fez isso de propósito, então obrigado David também. Foi muito criativo. Vamos começar em oração. Eu vou orar. Obrigado. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por este dia e obrigado pela Tua Palavra. Senhor, nós acabamos de ouvir o impacto que a Tua Palavra tem nas vidas dos estudantes, Senhor. Mas também nós sabemos que a Palavra tem impacto nas nossas vidas. Porque a Palavra é poderoso para nos transformar e moldar, Senhor. E nós oramos que Tu possas falar conosco hoje, através da Tua Palavra. E que possamos aprender mais sobre Ti e sair daqui com mais alegria e mais confiança na Tua Palavra e mais confiança em Ti, Senhor, sabendo que Tu és sempre conosco, Senhor, que Tu tens um bom plano para a nossa vida e que Tu nos salvaste através de Jesus Cristo, naquele resgate poderoso. Então, Senhor, nós oramos que possas falar conosco agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tudo começou às 4 da tarde, no dia 3 de janeiro de 1960, com um carro que parou com o porta-bagagens aberto no lago à frente da prisão de alta segurança de Peniche. Não sei se alguém sabe o que eu vou dizer agora. Era o sinal aguardado pelos prisioneiros. O carcereiro foi então neutralizado com a ajuda de um pano embebido em éter e com a ajuda de um sentinela, o guarda José Alves. Os prisioneiros atravessaram, sem serem percebidos pelos demais guardas, o trecho mais exposto do percurso. Encontrando-se no piso superior, desceram para o piso inferior por uma árvore. Parece missão impossível. Daí correram para o pano exterior da muralha, para logo descerem o mesmo com um asilo de uma corda feito com lençóis, claro, lençóis, até alcançarem o fosso exterior. Dele, tiveram ainda que saltar o muro para chegar à vila onde já se encontravam à espera os carros que os haviam de transportar para as casas escondidas onde deveriam dormir. Quem lembra este evento? Alguém consegue lembrar disso? 1960, isso há muito tempo, não é? Eu acho que é um pouco antes do meu nascimento. Mas pronto, foi assim que aconteceu uma das maiores evasões coletivas de presos políticos em Portugal. Álvaro Cunhal, o futuro secretário-geral do Partido Comunista Português, e mais alguns membros destacados do PCP. Bem, há muitas outras fugas famosas que eu poderia partilhar, incluindo, obviamente, a fuga da prisão de alta segurança em Alcatraz, e há vários filmes sobre isso, ou a fuga do campo de prisioneiros de guerra em Colditz, ou mesmo a fuga da família Von Trapp, não é naquele filme Música no Meu Coração, ou uma coisa assim, não é? Mas nenhuma dessas fugas chega perto da magnitude ou escala da fuga que nós vamos ver hoje. Pois hoje vamos ver a fuga mais incrível na história do mundo. Pois vamos ver a fuga do povo de Israel dos seus captores, os egípcios. Eu não sei se todos têm estado connosco durante as últimas semanas, mas estamos a fazer uma série no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. E até agora já vimos muita coisa, não é? Nós começamos capítulo 1 com os israelitas prisioneiros, escravos, no Egito. Mas Deus lembrou o seu sofrimento e a opressão que eles estavam a sofrer. Capítulo 2 diz: Deus ouviu o seu gemido, lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ele viu os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então foi então que Deus revelou-se a Moisés e deu a Moisés a tarefa de falar com Faraó para que Faraó possa libertar o seu povo. O que Faraó disse? Nem pensar. Eu tenho escravos, eu tenho empregados que eu não preciso pagar. Eles vão ficar aqui, obrigado. Ele disse, quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco
deixarei ir a Israel. E apesar de receber vários avisos sobre o que vai acontecer se ele continuar assim, Faraó não cedeu. Então Deus enviou 10 pragas sobre a terra: sangue, raios, piolhos, moscas, pestilência, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, trevas e, na semana passada, nós vimos a última praga, a morte de todos os primogênitos. E foi apenas com esta última praga que Faraó finalmente disse: está bem, vocês podem sair. No entanto, como nós vamos ver hoje, esse não foi o fim do filme, não é o fim de drama. Pois, embora tenham sido tecnicamente libertados, eles não estavam fora do perigo. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Êxodo, capítulo 13. Se não tem uma Bíblia, tem telemóvel, está na aplicação, dá para pesquisar. Êxodo, capítulo 13. E vamos ler a parte do versículo 17 até o fim do capítulo 14. Então, 13, versículo 17 até o fim do capítulo 14. E vou pedir a Lídia para ler. Então, Êxodo 13, 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi. Desculpem, estou sem óculos. Airote. Esqueci-me deles em casa. Entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito?
Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Sem óculos foi ótimo. Muito bom. Obrigado. Então, quem é o herói desta história? Quem é o herói? Será que é o povo de Deus que saiu do Egito, pronto para a batalha? Versículo 18. Ele estava pronto, não é? Para a guerra. Será que foi Moisés quem levantou o seu bordão e estendeu a mão sobre o mar para dividir a água? Versículo 16. Será que foi a mãe natureza? Não sei a expressão, é isso? Mãe natureza? Pois, que é o forte vento leste que transformou o mar em terra seca? Obviamente não. Fernando e outros têm razão, que disseram a resposta certa. O texto é muito claro. O Senhor é o herói aqui. É verdade, desde o capítulo 1 tem sido muito claro, mas aqui se calhar é mais claro ainda. O Senhor é o herói aqui, não Moisés, nem os israelitas.
Então hoje vamos focar no Senhor, o que nós podemos aprender sobre Ele. Então, vamos ver 3 coisas. Então, primeira coisa, vamos ver o plano curioso do Senhor. O plano curioso do Senhor. Se tivesses conseguido fugir da prisão de Coimbra e tivesses que ir para Bilbao, no norte da Espanha, ok? Como é que tu ias chegar lá? Eu vou dar 2 opções e vocês têm que, depois para decidir, ok? Então, precisamos de ir para o norte, para Bilbao, na Espanha. Ok, opção número 1. Segue pelo IP3 em direção a nordeste até Viseu, depois ir até Guarda, depois seguir pela E80 até Bilbao. Essa é a opção número 1. Opção número 2. Segue para o sul, no IC8, atravessa Porto Alegre, no Alentejo, antes de descer por Servilha para Gibraltar. Depois que estar em Gibraltar, tens que seguir para norte, para Bilbao. Então, opção número 1 ou opção número 2? Então, mãos no ar para a opção número 2. Sabia que alguém ia fazer isso. Opção número 1, mãos no ar. Opção número 1, não é? Não vou envergonhar ninguém para falar sobre a opção número 2. Obviamente, opção número 1. Temos que chegar para o norte, então vamos começar a ir para o norte, não é? É a rota mais direta e muito, muito mais rápida. Opção número 2 não faz nenhum sentido. Por que tu ias para o sul, para Gibraltar, quando estás a tentar seguir para o norte? No entanto, é isso, basicamente, que os israelitas fizeram. Olha para o versículo 17. 17 do capítulo 13. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torna ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Portanto, lá estavam os israelitas. Depois de sair do Egito, a ir quase na direção oposta àquela em que eles precisavam ir. Era como se o seu Google Maps não estivesse a funcionar muito bem, ou se eles tivessem eu como a pessoa a conduzir. Conseguimos imaginar as pessoas de Israel a sussurrar para si mesmos: será que não estamos a ir na direção certa? Pensava que a terra prometida era para ali e não para ali. Ou seja, achas que alguém devia falar com Moisés? Olha, tu queres falar com Moisés? Ou fala com Deus naquela nuvem à nossa frente? Queres falar? Não. Pois ninguém queria falar, ninguém queria dizer nada, obviamente, pois eles sabiam que Deus tinha resgatado o povo de Israel do Egito, não é? Numa maneira muito milagrosa. Seria rude questionar as suas capacidades como um mapa. No entanto, à medida que a viagem prosseguia, as dúvidas aumentavam. Será que nós já estivemos aqui há alguns dias? Eu acho que já voltamos para trás. Eu tenho quase certeza que já estive cá. Estamos perdidos, não é? Estamos completamente perdidos. No momento em que eles chegaram para acampar perto do Mar Vermelho, dá para imaginar como é que eles estavam a sentir. Ou seja, com dúvidas, preocupações, muita confusão e cansaço. Será que Deus realmente sabia o que ele estava a fazer? Será que ele de facto tinha um plano? Ou será que ele estava a desenrascar? Bem, a gota de água veio para eles quando levantaram os seus olhos. Versículo 10, capítulo 14. E viram todo o exército egípcio aproximar a eles. E não estamos a falar sobre apenas alguns soldados fofinhos. Estamos a falar sobre todo o poder militar da nação mais poderosa na terra, naquela época. Versículo 6. Ali estava o faraó, como o seu carro, não foi um BMW, mas aquele carro naquela época, como 600 dos seus melhores carros, todos os outros carros do Egito também, junto com os capitães de todos eles.
Ou seja, isso não era um exército pequeno. Era um exército com um propósito: capturar ou destruir os israelitas. Temos que lembrar, claro, que os capitães e os soldados, e Faraó até, eles não eram soldados simplesmente pagos para fazer um trabalho, mas eles eram assassinos altamente treinados e motivados. Além disso, cada um tinha perdido o seu irmão, ou o seu pai, ou o seu filho. Se não, ou seja, se eles fossem os primogênitos, então eles não estariam lá, não é? Eles já estariam mortos. Então todos aqueles que foram para lutar já tinham perdido alguém perto deles por causa dos israelitas ou por causa do Deus dos israelitas. Então quando os israelitas os veem a vir na sua direção, a reação deles é compreensível, não é? É tipo, isso pode correr muito mal. Pois eles estavam presos, como o exército egípcio altamente qualificado e motivado de um lado e o Mar Vermelho do outro lado. Não havia para onde ir. Eles não tinham para onde correr. Então não admira que eles temeram muito. Versículo 10. Pois não parecia haver muita esperança. Versículo 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que dissemos no Egito? Deixe-nos para que sirvamos os egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Estás a ver? Isso não foi o plano dos israelitas. Isso não fez parte do seu plano. Lembra-te, eles saíram do Egito prontos para a batalha. Versículo 18 do capítulo 13. Eles esperavam ter que lutar para chegar à terra prometida. Mas eles não imaginaram isso. Que eles estariam longe de onde precisavam de ir, presos e sem saída. Mas, isso é exatamente o que Deus queria. Pois foi Deus que os conduziu para lá, com intencionalidade, de propósito. Mas porquê? Porquê que ele fez isso? Quer dizer, porque ele não simplesmente tinha guiado Israel para o norte, para a rota mais direta. Teria sido muito mais fácil e faria muito mais sentido. Bem, há duas razões pelas quais Deus os conduziu ao longo do caminho que ele fez. E ambas revelam o curioso plano de Deus. Então, em primeiro lugar, lemos no capítulo 13, no versículo 17. 13, 17. Que Deus sabia que se eles enfrentassem a guerra muito cedo, que eles iam mudar de ideia e voltar para o Egito. Por outras palavras, Deus sabia que se eles andassem no caminho mais rápido, eles iam acabar de voltar para a escravidão. Portanto, Ele não os estava a guiar por um longo caminho para dificultar a sua vida. Muito pelo contrário, Ele estava a guiá-los para o caminho mais longo para, de facto, salvar as suas vidas, para que eles pudessem ser verdadeiramente livres da escravidão, uma vez para sempre. Mas há uma segunda razão, não é? Uma segunda razão. Vocês repararam isso? Uma segunda razão. Olha para o versículo 1 do capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então, Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Endurecei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Ele diz uma coisa quase idêntica nos versículos 17 e 18. Como se ele quisesse enfatizar o ponto. Pois o fato que o povo de Deus estava preso não foi um erro tático.
Na verdade, Deus não se surpreendeu nada com isso. Ele queria que elas estivessem lá, de propósito, não para que elas morressem, mas sim para que ele pudesse mostrar aos egípcios e a Faraó que, de facto, ele realmente, versículo 4, é o Senhor. Pois Deus sabia o que era melhor para os israelitas. Ele conhecia todo o quadro pintado. Ele sabia tudo. Ele sabia o que seria bom para elas e o que não seria bom para elas. Então, ele sabia qual rota era melhor. Eu não sei se alguns de vocês... Não, eu sei. De facto, eu sei. Que alguns de vocês, pelo menos, conhecem os filmes da Marvel. Isso sim, se vocês conhecem o filme da Guerra Infinita, Vingadores, Guerra Infinita, ou seja, conseguem lembrar daquele momento quando o Doutor Strange, um dos super-heróis, ele escolhe por entregar voluntariamente a Pedra do Tempo, que oferece um poder incalculável ao mau senhor da guerra Thanos. Quando ele fez aquilo, todos ficaram muito chateados com ele, especialmente Homem de Ferro. Tipo, porquê? Porquê que tu tens feito isso? Porquê que tu tens dado a Pedra do Tempo para Thanos? Ele é muito mau, ele vai causar tanto sofrimento com isso. Porquê que tu não lutaste? Porquê que tu fizeste aquilo? Não faz sentido. Mas, aqui está a coisa, mais tarde nós descobrimos que a razão pelo Strange fez isso é porque ele tinha visto todos os cenários futuros possíveis e dos 15 milhões de resultados possíveis, houve apenas um resultado que terminou com Thanos, a pessoa mesmo má, a ser derrotado. E esse resultado envolveu ele entregar a Pedra do Tempo naquele momento. Portanto, com esta informação, o que ele fez? Fez sentido. Ele sabia todas as possibilidades no futuro. Então, ele fez o que de facto fez o mais sentido de todo. Amigos, não sei se vocês estão a ver o que está a acontecer aqui. O Senhor sabe o que é melhor para o seu povo. Ele não vê apenas uma parte do puzzle, uma parte do quadro, como nós, ou como os israelitas. Ele não tem simplesmente um palpite inteligente sobre o que vai acontecer no futuro antes de decidir o que fazer. Não, ele vê o futuro porque ele está no controle do futuro. Então, ele vê o quadro completo, com todas as peças encaixadas. E é precisamente porque ele vê o quadro completo, porque ele conhece o endgame, que ele é capaz de liderar o seu povo da melhor maneira possível. Eu não sei se vocês têm visto as notícias esta semana, mas os casos de Covid, não é? Elas estão a aumentar mais uma vez. Mais uma vaga, mais umas regras que o governo vai provavelmente fazer. Confesso que às vezes eu sinto um bocado desiludido e com muitas dúvidas acerca das decisões do governo. Pois muitas vezes parece que elas não têm um plano. Não têm um plano bem pensado. Às vezes sim. Às vezes parece que não. E muitas vezes eu estou a pensar, será que de facto isso é a melhor coisa para fazer ou não? A melhor coisa para fazer? Ou se calhar não? Mas, embora fosse isso que os israelitas sentiam a respeito de Deus, eles estavam errados. Deus tinha um plano, não como o governo português ou o governo britânico, mas ele tinha um plano curioso, sim, mas um plano bom. De facto, o melhor plano para o seu povo. E isso que nós temos que lembrar. A vida pode parecer muito confusa às vezes, muito difícil, bastante surpreendente. Pode parecer que Deus nunca está a fazer o que nós queremos com as nossas vidas. Algo pode ter acontecido conosco e podemos pensar, se eu fosse Deus, sinceramente, eu faria algo diferente. Se calhar algum engano ou frustração como um relacionamento, algumas más notícias no trabalho, alguns problemas de saúde com os quais tivemos que conviver por anos e anos. Um evento doloroso que aconteceu no passado, a morte de alguém próximo. Ou seja, muitas vezes nós podemos pensar que o plano de Deus não é o melhor.
Mas a história do Êxodo lembra-nos que Deus sabe o que Ele está a fazer. Deus está a olhar para o quadro completo, enquanto nós estamos a ver apenas uma parte. Então, mesmo que Ele nos esteja a guiar pelo deserto, mesmo que tu sintas que Ele está a conduzir-te agora por um difícil caminho no deserto, nós devemos e podemos confiar nele, sabendo que Ele tem um plano e o plano é bom. Então essa é a primeira coisa, o plano curioso do Senhor. Segunda coisa, a presença assegurada do Senhor. A presença assegurada do Senhor. Nós temos uma amiga muito simpática que se chama Rachel. Não estou a falar sobre a minha esposa, outra Rachel. Há mais do que uma pessoa no mundo com este nome. Então, Rachel Chatham. E minha esposa conheceu a Rachel na universidade, em Durham. A Rachel não era cristã quando se conheceram, mas ela se converteu durante a faculdade e foi muito, muito bom. Mas desde que ela se formou, a Rachel trabalhou como funcionária pública, trabalhando pelo governo em vários cargos no Reino Unido, em Bruxelas, Somália e Afeganistão. Bem, a Rachel é muito pequena, muito pequena mesmo. Mas como funcionária pública, sempre que ela vai a um lugar perigoso, a rotina é sempre a mesma. Ela é recebida no aeroporto por 4 homens grandes e musculosos, ou seja, muito semelhante a mim. E ela... Eu não sei porque vocês já rir, mas obrigado, amigos. Não, há falta de amor aqui. Ok. E ela é conduzida por eles sempre que ela está fora do seu complexo. Ou seja, ao circular, há o condutor à frente, homem grande e musculoso, o passageiro à frente, e depois ela fica atrás no carro, no meio, com um homem aqui e o outro homem aqui, ao seu lado. Tipo, quase preso, não é? Por estes homens grandes e musculosos. E pode parecer um bocado ridículo, e que se calhar não faz sentido, mas Afeganistão, Somália, há artefactos explosivos improvisados na estrada e há muitas pessoas que gostariam de matar um funcionário do governo britânico. Portanto, é muito bom que ela tenha proteção quando ela precisa. É bom que haja pessoas presentes com ela o tempo todo. Na história do Êxodo, não lemos sobre 4 homens grandes e musculosos a cuidar do povo de Israel. Lemos sobre alguém muito maior, muito mais forte, muito mais confiável, pois Deus está com eles. O Senhor Deus, Yahweh, o Eu Sou Quem Eu Sou. Nós vemos isso desde nos versículos 17 e 18, não é? Conforme Deus os levou para fora do Egito ao longo da rota da sua escolha. Mas também nós vemos isso mais tarde, no versículo 20. Versículo 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus estava com o seu povo, a guiá-lo de dia como uma coluna de nuvem e à noite como uma coluna de fogo. Foi um lembrete constante para o povo de Israel, que Deus não os tinha deixado sozinho, agora que eles tinham sido libertados do Egito. Muito pelo contrário, Ele estava com eles e Ele ia permanecer com eles, assim como Ele prometeu em capítulo 3, versículo 12. Pois Deus, quando Deus promete algo, Ele sempre é confiável. Sempre é confiável. E isso é realmente uma boa notícia para o povo de Israel. Pois nos versículos 11 e 12 nós já vemos, não é? Que eles ficaram bastante assustados pela chegada do exército. Mas eles não precisavam de ficar assustados. Versículo 13, capítulo 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver.
O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós, diz Moisés. Ele fez isso, pois ele estava com o seu povo. Para mostrar isso mais ainda, versículo 19. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Ou seja, não houve confusão, não houve dúvidas, não houve incertezas. Deus estava com o seu povo em cumprimento da sua promessa a Moisés, a protegê-lo do seu inimigo. Ele estava com eles, então eles estavam seguros. Isso devia ser um grande conforto para nós esta manhã. Pois a verdade, como Davi disse no início, a vida não é sempre fácil, não é. Há todos os tipos de desafios e todos os tipos de batalhas que nós vamos enfrentar. O diabo, nós sabemos, anda em derrodar, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Mas também existe a tentação de pecar, não é? Tanto no mundo ao nosso redor, tanto quanto dentro de nós. Mas além disso, há muitas outras batalhas que enfrentamos diariamente também. Talvez seja solidão, uma luta com um problema de saúde mental específico. Talvez seja um problema de um relacionamento, uma batalha contra um pecado específico. Seja o que for, o ponto aqui é, se tu és um seguidor de Jesus, então podes ter a certeza absoluta que Deus está contigo. Não apenas no domingo da manhã, mas durante a semana inteira. Tu nunca estás sozinho. Pois Ele prometeu que Ele vai sempre estar contigo e nunca vai te abandonar. Isso devia ser um grande alívio e conforto, tal como era suposto ser para os israelitas. Ok, então, rapidamente, vimos o plano curioso do Senhor e a presença assegurada do Senhor. Terceiro e último lugar, então, vamos ver o resgate poderoso do Senhor. O resgate poderoso do Senhor. E foi um resgate muito poderoso, não é? Versículo 21. Um forte vento oriental soprou e fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Versículo 22. O povo de Israel conseguiu atravessá-lo, embora os egípcios os perseguissem. Versículos 23 e 24. A perseguição não durou muito tempo. Pois, versículo 25. Os egípcios ficaram presos, com rodas a cair dos seus carros e com o seu exército a ficar agitado. Eles, pelo menos, não tinham ilusões quanto ao motivo pelo qual isso estava a acontecer. Versículo 25. Então, disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Eles finalmente tinham percebido contra quem eles estavam a lutar. Eles não estavam a lutar contra os israelitas, principalmente, uma nação de escravos que até recentemente trabalhava para eles. Eles estavam a lutar contra Deus, mas não contra qualquer Deus, contra o Senhor. Versículo 25. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. A história é contada de um teólogo liberal que estava a pregar este texto num dia na igreja. E quando a leitura da Bíblia terminou, um homem da igreja, que estava sentado atrás, levantou-se e gritou em alta voz: louvado seja o Senhor, levando todas aquelas pessoas atrás das águas tão profundas. Que milagre maravilhoso e poderoso. No entanto, o teólogo, o pastor liberal, não acreditava em milagres. Então ele decidiu intervir, porque ele era inteligente também.
Ao começar a pregar, ele disse à igreja que os israelitas provavelmente estavam a andar pelo pântano durante a maré baixa e, portanto, provavelmente só tinham alguns centímetros de água para atravessar. De repente, o homem atrás levantou-se mais uma vez e gritou: "Louvado seja o Senhor, afogando todos os egípcios e os seus cavalos em apenas alguns centímetros de água. Que milagre poderoso!" Bem, ao longo dos anos, muitas pessoas tentaram explicar o que aconteceu por causas naturais. Mas o problema que nós temos é este. A Bíblia é bastante clara que isso não aconteceu por causas naturais. Aconteceu porque Deus o fez, o Senhor o fez. Ou seja, esse é um relato de vida real, historicamente confiável, de um evento real que aconteceu. Não é um mito. Ou seja, isso é história. Deus resgatou o seu povo de maneira poderosa e julgou os egípcios ao mesmo tempo. Houve salvação aqui, através do julgamento. Exatamente como tinha acontecido na Páscoa. Salvação através do julgamento. Bem, imagine que houvesse um homem chamado João, que era um dos israelitas a atravessar o mar. E se os muros de água de repente desabarem sobre nós e nos afogamos? Ele perguntou ao seu amigo Pedro. Não parece muito seguro? E se os egípcios nos alcançassem? Não achas que seria melhor nos entregarmos a eles? E se o vento parar? Eu não sei se quero ir. Estou assustado e cheio de medo, cheio de dúvidas. Não sei. Mas ele não voltou atrás. Ele continuou para a frente, embora lentamente e com dúvidas. Mas ele seguiu para a frente. Pedro, por outro lado, ele estava completamente confiante. Afinal, ele tinha visto Deus operar as 10 pragas no Egito. E ele sabia que Deus era confiável. Ele não tinha dúvidas de que tudo ficaria bem, porque Deus estava com ele. Então, a minha pergunta é a seguinte. Qual dos dois, o João ou o Pedro, foi salvo quando as águas voltaram para o rio? Qual dos dois, o João ou o Pedro, foi salvo quando as águas voltaram para o rio? A resposta? Ambos. Ambos foram salvos, não é? Ambos foram salvos. Sim, João tinha dúvidas. Mas mesmo assim, ele atravessou o rio. Se ele não tivesse fé, ele não teria sido capaz de fazer isso. Ele ficaria no outro lado, como os egípcios. Mas ele tinha fé. A sua fé pode ter sido muito pequena, mas isso não importava. Não é o tamanho da sua fé que determina se ele é salvo ou não, mas sim aquele em quem a sua fé está colocada. E isso é um grande conforto para mim e para ti. Eu não sei sobre vocês, mas muitas vezes sinto que a minha fé está fraca. Há momentos em que as dúvidas entram na minha cabeça e o cansaço me cansa. Mas louvado seja o Senhor. Não somos salvos pelo tamanho da nossa fé, somos salvos pela graça, por confiar no meio da salvação de Deus. Então, mesmo se a nossa fé seja pequena, Deus não é pequeno. Então, nós podemos ter a certeza que tudo vai ficar bem se nós estamos a confiar nele. Claro, se nós somos cristãos, a nossa salvação não se baseia no que aconteceu no Mar Vermelho há 4.000 anos. Foi lá que o povo de Israel foi salvo, mas não é o resgate definitivo. O resgate definitivo veio muitos anos depois, quando mais uma vez Deus trouxe a salvação através do julgamento. Mas desta vez a sua salvação não foi oferecida apenas ao povo de Israel, foi oferecida a todos os que creem, homens e mulheres, jovens e velhos, judeus e gentios, qualquer pessoa e todos.
E além disso, o julgamento não caiu sobre os inimigos de Deus, caiu sobre o próprio Deus. Caiu sobre Jesus Cristo. Isso é uma coisa que nós celebramos. Celebramos que temos confiança por causa de Jesus, se a nossa fé está colocada nele. Ao terminarmos, vimos bastante coisas e este texto é tão rico e há tantas coisas que quero continuar a dizer, mas não vou por enquanto. Mas vimos muitas coisas. Vimos os planos curiosos do Senhor. Vimos a presença assegurada do Senhor e vimos o resgate poderoso do Senhor. Então, qual devia ser a nossa resposta? Versículo 30. Olhem, a última vez, para o versículo 30 do capítulo 14. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor em Moisés, seu servo. Amigos, a nossa resposta deve ser igual. Ao vermos os planos curiosos de Deus a trabalhar em nós, mesmo que não possamos entender isso, devemos confiar nele. Enquanto lutamos contra o mundo, a carne e o diabo, devemos lembrar que não estamos sozinhos, mas devemos confiar que Deus está conosco. E ao olharmos para Jesus, o nosso Senhor e Salvador, devemos confiar nele completamente para as nossas vidas, como as nossas vidas, sabendo que ele é bom e que ele providenciou o meio de resgate para nós, por meio de sua morte por nós na cruz. Não é de se admirar que os cristãos sejam pessoas alegres. Estamos alegres porque fomos libertados. Estamos alegres porque fomos perdoados. Estamos alegres porque atravessamos o mar e agora estamos seguros do outro lado. Tudo por causa do nosso bom Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, obrigado. Obrigado que Tu és o grande Deus, Tu és o bom Deus, Tu és o Senhor de tudo e que Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor. Muitas vezes nós não entendemos bem o que está acontecendo nas nossas vidas. Não percebemos as razões que nós temos circunstâncias tão difíceis às vezes. Mas Tu sabes e Tu estás a trabalhar para o nosso bem se estamos confiando em Jesus. E por isso nós podemos confiar, Senhor, e é um grande alívio e conforto. Obrigado que Tu estás sempre conosco, aqui na igreja e também quando voltamos para casa, na rua, no trabalho, na faculdade, Senhor, Tu estás conosco. Tua presença sempre está conosco por causa de Jesus. E, Senhor, obrigado que Tu nos ofereceste um resgate tão poderoso, Senhor. Tu nos salvaste através de Jesus. Que agora, Senhor, mesmo com pouca fé, com pequena fé, que nós podemos ter confiança, Senhor, que nós estamos bem, que nós temos paz, porque nós confiamos em Ti. E Tu és capaz, Tu bastas, Senhor, Tu basta para nos salvar. Então, Senhor, obrigado por tudo isso e oramos que possas estar conosco, para todos nós aqui, todos nós que estamos a ver online também, que possamos confiar em Ti cada vez mais esta semana. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Amém.